Fala galera, agora nessa aula a gente vai aprender como que a gente faz a persistência de dados utilizando o Panache do próprio Quarkus, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é baixar a dependência do H2. A gente vai utilizar por enquanto nessa aula o H2. A gente já baixou aqui o drive do Postgres, agora a gente vai baixar aqui o drive do H2, beleza? Só copiar essa linha aqui para baixo. H2, importa as dependências. Agora o meu projeto tem a dependência do H2. E o que eu preciso, Nathaniel, colocar aqui no Application Properties para o H2 já funcionar? Bom, uma coisa interessante que a gente pode fazer é procurar aqui no Google Quarkus Data Source. Que aí ele vai mostrar aqui o que a gente tem que colocar em um data source específico. Bom, vamos pegar esse cara aqui do Postgres e a gente adapta ele para o H2. Aqui é o nome do H2, username e o password não precisa colocar, tá? Opa, tirei o cara errado. E agora o H2, como é que funciona a configuração dele? Como a gente vai utilizar ele em memória, é só a gente chamar ele assim, ó. JDBC H2 main e o nome do banco de dados. Podia ser qualquer nome aqui, vou colocar DB. Beleza? Esses outros carinhas aqui também nós não precisamos. Tem uma coisa interessante também aqui, que é o drop end. Aqui ele não está me mostrando o drop end cliente, mas beleza. Aqui, se a gente quiser colocar, por exemplo, procurar alguma configuração específica que a gente não achou, a gente vem aqui em Quarkus, All Properties, e aqui a gente vê todas as configurações. Ele tem todas as configurações que a gente precisa colocar no Application Properties. Então aqui tem o Drop Create, que é esse carinha aqui, que a gente pode gerar a base de dados, dropando e criando de acordo com as nossas entidades. Drop and create, beleza? Então com isso aqui a gente já consegue utilizar o H2 no nosso projeto. Quem que a gente vai utilizar no nosso projeto com o H2? A gente vai utilizar o Panache, Quarkus Panache. É possível você utilizar tanto o Panache, que é do próprio Quarkus, como o Spring Data, se você quiser. O Quarkus dá suporte para você utilizar o Spring Data. Se você quiser usar só o JPA com Hibernate, aí você também consegue utilizar. Bom, mas nesse curso a gente vai utilizar o Panache. O Panache, como é que ele funciona? Você estende aqui a Panache Entity e consegue fazer as queries de acordo com a sua necessidade na sua própria entidade. Essa é uma primeira abordagem. Tem uma segunda abordagem, que inclusive é a que eu mais prefiro, que ele utiliza o padrão repository. Esse do padrão repository, basta a gente criar uma repository e referenciar a nossa entidade nela. Dessa forma, a gente consegue criar as nossas queries. Vou mostrar as duas formas de fazer. Bom, a primeira forma é com a entidade. Então, vamos transformar aqui essa nossa classe de categoria em entidade. Eu vou aqui e só chamo ela de entity. A gente já tem o nome aqui. Deixa eu criar um getter e setter para esse nome. Já temos o getter e setter desse nome. E a gente basta fazer um extends da Panache Entity. Beleza. Estendendo a Panache Entity, a gente já herda várias coisas legais. E a gente consegue fazer, por exemplo, uma query aqui, public list categoria. Eu posso listar aqui todas as categorias. Listar categorias. Return list all. Pronto. Com esse cara ele vai listar todas as categorias a partir
da minha entidade. Vamos criar aqui um resource para categoria. Categoria resource. Eu vou deixar já o Quarkus rodando, que a gente pode mexer em tudo isso com o Quarkus rodando, tá? Ele está subindo aqui. Bom, na categoria resource, a gente vai chamar aqui categoria. O path dela de categoria. Vou criar esse producers aqui logo para nossa classe inteira, porque todos os endpoints vão prover JSON e consumir JSON. Então, vou colocar um consumers aqui para ele tanto prover quanto consumir o JSON, tá? E agora a gente vai utilizar de fato aí o nosso panache. Eu vou chamar aqui a list no nosso resource, categoria, listar categorias, e aqui eu já tenho a entidade, basta eu vir aqui, ó, que legal, categoria, ponto, listar categorias. Com isso, ele vai listar aqui todas as nossas categorias. Vou dar um return aqui, ó. Vamos verificar se está funcionando. Lembrando que a gente não precisa alterar nada aqui, nem matar o servidor. Vamos ver aqui. Ele já tem que ter um endpoint de categoria. Aqui já tem um endpoint de categoria. Só que ele retorna um array vazio, porque eu não tenho nenhuma categoria. Olha como é simples cadastrar uma categoria. Vou chamar aqui post, public, categoria. Ele vai retornar a categoria. Salvar categoria. Eu recebo uma categoria e chamo a própria categoria .persist, beleza? E aqui eu posso retornar a categoria. Como eu estou persistindo e depois eu consulto aquilo que eu persisto, aqui já vai atualizar. Se eu chamar aqui um post, eu vou tirar aqui o ID, vou enviar. Ele vai reclamar porque eu estou fazendo tanto persistindo quanto buscando esse cara que eu acabei de persistir. Então eu tenho que colocar um arroba transactional aqui, beleza? Agora ele não vai dar mais erro. Persistiu e colocou o string 1 aqui. Vou mudar o nome aqui, ó. Persistir várias vezes. E ele chegou aqui com esse nome. Agora, se a gente entrar no endpoint categoria, ele vai aqui trazer a listagem de categorias que eu tenho na minha base de dados. Lembrando que é o banco de dados de memória, o H2. Como é que funcionaria isso, Nathaniel, se eu utilizasse o padrão repository? Eu teria que mudar pouca coisa. Tá, o que eu vou precisar fazer aqui? Na entidade eu tiro essa extensão aqui. Posso tirar essa extensão, vou até deixar ela aqui, ó. Vamos criar uma classe Java. Vou criar aqui uma classe Java chamada categoria repository, beleza? E eu vou implementar o panache repository. E eu coloco aqui a entidade, que é a categoria. Beleza? Tenho aqui a entidade, que é a categoria. Só preciso desse cara. Ah, mas eu quero listar todos. Não precisa, porque ele já vem nesse método aqui. Aqui, nesse cara aqui, eu vou ter que colocar o application scoped para a gente conseguir injetar ele no nosso resource, tá? Então, a gente vem aqui no nosso resource, coloca um arroba inject, private, categoria repository, e a gente usa aqui o nosso repository. Para quem está acostumado com Spring Boot ou com Spring Data Repository, é muito parecido. Agora aqui na hora de listar, basta a gente chamar o nosso return categoria repository.listAll.
Vamos verificar aqui, lembrando que eu não preciso salvar nada. Vamos verificar se ainda está funcionando. Vou só atualizar aqui. Retornou vazio porque ele dropou todos os dados que eu tinha na tabela. Vou salvar aqui um registro. Eu coloquei com ID, deixa eu tirar o ID aqui. Beleza. Salvou um registro. Salvou o segundo registro. E aqui ele busca através do repository, tá? Então tem as duas formas de você conseguir utilizar tanto aqui com o Panache Entity na sua entidade. Você pode até remover esse Panache Entity se você não quiser ele na sua entidade, quanto você, aqui esse cara não está sendo mais usado, vamos remover ele, quanto você utilizar aqui o seu repository, beleza? Para quem conseguiu prestar bastante atenção, agora no próprio repository a gente consegue fazer a query. Se eu quiser fazer uma query mais específica, se eu quiser buscar um nome e etc, ou buscar por um ID específico, eu consigo fazer tanto no repository quanto na minha própria entidade aqui que está estendendo o Panache Entity. Beleza, galera? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e aguardo você na próxima. Valeu!